Olá, você que nos assiste pela internet, Deus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 até o 3. Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Nos diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de abrirmos a Tua palavra e compartilhar com os nossos irmãos, com os nossos amigos, nossos parentes que estão nos assistindo neste momento pela internet. Que o Teu Santo Espírito aplique estas palavras em nossos corações para que possamos entendê-la e praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. A vida cristã autêntica depende do conhecimento que temos de Deus. Logo no início do texto que nós lemos, nós vemos uma palavra bem pequenininha: fé. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé. Uma pergunta surge: a fé cristã é fácil? Vejam o que algumas pessoas falaram sobre vida cristã e que envolve fé. Muitas pessoas têm considerado a fé cristã como algo fácil. Elas pensam assim porque nunca a experimentaram. Martinho Lutero que falou isso. Outra frase: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo falou essa frase. Uma outra frase: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Palavras de Jesus Cristo. Nós somos tentados a responder essa pergunta, se a fé cristã é fácil, nós somos tentados a dizer sim. Porque, infelizmente, é isso que nós temos visto e ouvido. Mas tem uma má notícia: fazer a fé cristã ou fazer a vida cristã ser fácil, ou tentar mudar o cristianismo para torná-lo fácil, é algo enganoso. Porque o cristianismo, ele reconhece apropriadamente a grandeza de Deus, mas também a pecaminosidade do homem. Isso é vida cristã. É esse reconhecimento desses extremos: quem é Deus e quem somos nós. Contudo, as coisas que são impossíveis ao homem são possíveis a Deus. Por isso é importante conhecer a palavra da verdade. Voltemos ao verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Então, há uma ligação muito grande entre você ter uma fé autêntica e o
conhecimento, o pleno conhecimento de Deus. A fé, ela precisa levá-lo a crer no Deus que se revela na sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, autoridade para tudo na vida. E precisamos nos envolver com ela. Veja as próprias palavras de Paulo, aí no livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 1. Olha as orientações de Paulo para Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Além de várias recomendações que Paulo dá a Tito, uma fica bem evidente, que ele precisa se fixar e falar desta palavra, da sã doutrina. Quando cremos na palavra de Deus, isso nos leva à piedade. Continuemos lendo o verso 1. Para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. O que é piedade? Piedade é demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas. Piedade é uma devoção, compaixão pelo sofrimento de outras pessoas, misericórdia. Virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que ele merece. É bem interessante essa sequência de Paulo, né? Fé, conhecimento de Deus e piedade. A primeira grande necessidade e a fundamental obrigação de cada cristão não é estudar os tipos do Antigo Testamento, nem confundir a cabeça com profecias, mas diligentemente examinar as Escrituras com o propósito de encontrar o que agrada e o que desagrada a Deus, o que ele proíbe e o que ele ordena. Devemos evitar coisas tolas, devemos evitar debates desnecessários. Vamos lá no capítulo 3 de Tito, verso 9. Vejam as palavras de Paulo para Tito. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. O problema, que fique claro isso, não é você adquirir conhecimento. Não é você adquirir o conhecimento dessas coisas que eu acabei de mencionar. Esse não é o problema. Mas o problema são aquelas pessoas que querem usar de debates para confundir a sua mente. Pessoas que não têm compromisso nenhum com a palavra, mas querem debater para confundir. Não entre nesse tipo de debate. É disso que nós estamos falando. Não estou dizendo para você não buscar conhecimento, nada disso. Busque cada vez mais conhecimento, mas evite esses debates, porque era isso que estava acontecendo com Tito. Falsos profetas estavam circulando e debatendo, tentando confundir. Então Paulo já orienta, olha, não debata, não jogue pérolas aos porcos. Calvino, ainda falando sobre piedade, que é o tema agora, nesse momento, Calvino diz que a piedade é a atitude correta do homem para com Deus. Piedade é abraçar atitudes corretas para com Deus e fazer o que Ele quer, o que Ele deseja, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É ter uma vida centrada em Deus. E essa piedade é por causa da esperança que temos na vida eterna. Veja o verso 2. Depois de Paulo falar sobre fé, promoção da fé, do pleno conhecimento da verdade e sobre piedade no verso 1, ele inicia o verso 2 dizendo assim: na esperança,
segundo a piedade, na esperança da vida eterna. O que é vida eterna? O próprio Jesus respondeu lá em João capítulo 17, versículo 3, ele disse assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. A teologia reformada, ela sustenta que Deus pode ser conhecido, mas é impossível ter um completo e perfeito conhecimento dele. Aquilo que Deus nos revela é um conhecimento parcial, mas um conhecimento perfeitamente adequado para realizar os seus planos na vida humana. Sem essa revelação, ninguém seria capaz de adquirir qualquer conhecimento de Deus. E olhe, todos nós, todo ser humano na face da terra tem um conhecimento, mesmo que parcial, de Deus. E este conhecimento será levado em conta no dia do juízo. E este conhecimento só é possível debaixo da direção do Espírito Santo. Um conhecimento mais específico de Deus só é possível debaixo do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala a Tito para obter conhecimento da verdade. Só com o conhecimento e intimidade com Deus obteremos essa esperança na vida eterna. E essa esperança na vida eterna foi o próprio Deus que prometeu. Veja a continuação do verso 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos presentes. Antes dos tempos eternos, melhor dizendo. Uma promessa feita antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas nas regiões celestiais. E aí o verso 3 continua, executando no tempo próprio. Acompanhe comigo aí verso 3. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Um dos grandes exemplos bíblicos do propósito de Deus em seu cumprimento está em Romanos capítulo 8, versículos 28 e 30. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nossa salvação foi premeditada por Deus, glória a Deus por isso. Deus mostrou intelectualmente o seu propósito eterno em sua palavra, a fim de lembrar os seus eleitos que a sua salvação não é ideia nova, não é algo que os homens inventaram, foi algo que Deus planejou. Colocando isso tudo em prática, você quer ter um pleno conhecimento de Deus? Você quer ter fé, piedade? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Busque o conhecimento de Deus através da leitura da Bíblia. Outra coisa, ore a Deus e peça sabedoria a Ele. Muitas pessoas não oram. E se não tem vida de oração, não conhecem a Deus. Ainda não tiveram um encontro real com Deus. Não viva a sua vida como se Deus não existisse. É isso mesmo. Muitas pessoas pecam por acharem que Deus está muito longe e não se importam com elas. Sabem que Deus existe, frequentam até mesmo uma igreja, fazem ações sociais,
mas só para as pessoas verem. E o mais importante, que é agradar a Deus, elas não estão fazendo. Pense nisso, pense nessas palavras, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo dele derrame o seu conhecimento sobre as nossas vidas para pormos em prática tudo isso que ouvimos neste estudo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra. Queremos rogar que o Senhor nos dê conhecimento da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos convença de podermos, de abrirmos a Tua Bíblia, de abrirmos a Tua palavra, de lermos a Tua palavra, de buscarmos conhecimento, de orarmos mais ao Senhor. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos faça entender essa palavra e pôr em prática. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Amém.